Você falou uma coisa interessante da Alemanha. Você, brasileiro que nos assiste, já parou para pensar por que a Alemanha, os países mais poluentes, doam tanto dinheiro para o Fundo Amazônia? Justamente esses países. Eu sempre falo, se você tiver alguma dúvida, estude a resolução do Fundo da Amazônia. A cada X milhões de dólares que a Alemanha, por exemplo, que você falou muito bem, que queima carvão, doa para o Brasil, ela recebe um certificado de quitação do seu CO2. Claro, então eles estão cometendo os pecados dele lá e recebendo perdão aqui através do dinheiro. Eles continuam a prosperar lá com o sacrifício do nosso povo brasileiro. E não estou falando do rico não, tá? É isso hoje que nós vamos conversar um pouco, entender. É isso que eu quero. É isso que me moveu vir para cá. Porque nós não estamos falando do rico, nós estamos falando de assentados, né? Que normalmente é aquele público do setor do agro, que inclusive é super prestigiado, né? Agricultura familiar. Agricultura familiar, não é? Que, né? Exerce a função da terra. A Constituição traz a função social da terra justamente a terra que sustenta o pai, a mãe, o filho dela. Essa é a agricultura familiar. Se a gente for, as pessoas que você vai conhecer aqui hoje, 90% são dessa agricultura familiar. Lógico que nós temos grandes latifúndios, pessoas que prosperaram por conta da sua capacidade de trabalho, mas a grande maioria, igual todas as regiões, você chega em São Paulo, você tem grandes latifúndios, mas a grande maioria são pequenos, médios produtores rurais. Que quando a régua do ambientalismo, ou da ONG, ou da terra indígena passa, não tem como separar o pequeno do grande, o que votou no partido A ou no partido B. Como é um negócio, o satélite, ele não enxerga a diferença do pequeno e do grande. O que o Richard veio fazer na Amazônia foi ver o que o satélite não mostra. Não mostra. O satélite não vai mostrar o que você vai ouvir aqui hoje. O satélite não tem ouvido, o satélite não tem sentimento. Ele passa uma régua e todos são errados. Eu vejo hoje pessoas que eram jovens, mas que nesses 2 anos a fisionomia desfaleceu, triste. E a gente fica de mão atada, não tem muito o que fazer. Então a gente vai ouvi-los. Como parte do documentário, a gente precisa conversar com os dois, mas antes de tudo a gente veio aqui nos solidarizar. E como eu falei para o Richard, não são fazendeiros ricos. Você pode ver, eles são gente simples, pequenos agricultores, agricultura familiar. Quem aqui era da Petereu assentada pelo INCRA, que foi levado para lá pelo INCRA? Tinha pessoas lá dentro? Tinha. Mas a maioria são pessoas simples, comuns, gente do povo, que tiveram suas casas queimadas. Quantos de vocês, que aquelas casas que foram queimadas, destruídas, era também a residência, não só a fazenda? Levanta a mão. Quem morava na casa? Então são pessoas, gente, que além de perder a sua produção, perdeu a sua casa, a sua moradia. Então a gente veio mostrar justamente isso. O que essa pauta ambientalista, indigenista, essas POCs 30 tem feito com pessoas do povo. Aqui, ó, nós temos imagens. Uma casa destruída e um boi morto na estrada. Esse boi morreu de fome. Esse rapaz, esse buraco na barriga dele é um tiro de fuzil da Força Nacional. Então, assim, são essas as... E aqui em cima, a quantidade de crianças. Aqui do lado é a escola. Essa escola, essas crianças foram destruídas. Então, a gente quer que cada um conte a sua versão, a sua história de vida. E aí depois, como pelo tempo não é muito longo, a gente vai depois sentar, talvez na igreja ali, que a gente precisa colher o depoimento